Um bom, perfeito e agradável dia, intercessores em nome de Jesus. Hoje é o dia 3. Os 4 pilares do caráter cristão. O que é o caráter? Caráter é o que você é, caráter era o que você diz, caráter era o que você faz. Tudo deve ser a mesma coisa. Amém? Hoje nós vamos tratar do assunto humildade. A humildade faz parte do caráter cristão. É extremamente essencial na vida de qualquer um. E a humildade é fruto do Espírito Santo e de uma segurança que temos por saber quem o Criador nos fez, uma vez que a nossa identidade no Criador está plenamente revelada e firmada. Por quê? Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Descubra quem o Criador te criou para ser. Porque somente quando você descobre a sua identidade no Criador, você entende que ser humilde não vai te fazer perder sua identidade no Criador. Antes vai revelar para as pessoas que te cercam quem você verdadeiramente é. Quando você confia no que faz, quando você confia no que tem, ou você confia em quem você é, sem a identidade revelada pelo Criador, você jamais refletirá a humildade quando for necessário. Antes, vai se tornar arrogante quando sob pressão. Jesus não tinha problema de se humilhar, e mesmo fazendo, tendo e sendo tantas coisas incríveis. Jesus sabia o seu tempo, sabia a sua autoridade, sabia a sua origem, sabia o seu destino. Nós podemos ver tudo isso em João capítulo 13. Leia e medite com calma no capítulo 13 de João. Etimologicamente, a origem da palavra humilde deriva do latim humilitas, que significa pouca elevação, ou seja, tem relação com a ideia de modéstia. O exercício da humildade é duro, em especial para aqueles que lideram. Resumindo, pense assim: toda vez que você não exerce a humildade, você está se exaltando, usurpando o lugar do Criador que quer te justificar e te exaltar. Então, ser humilde não significa fraqueza, mas sim comportar-nos com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. A humildade é um dos atributos mais abundantes na vida do Salvador Jesus. Ele próprio ensinou a seus discípulos, não somente com palavras, mas com ações, pensamentos, sentimentos, demonstrando o que é ser humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Os 4 pilares do caráter cristão. Vou deixar aqui textos para você ler, textos para você meditar, textos para você praticar e textos para você compartilhar. Abra sua Bíblia em João 13, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Diz ali: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, disse-lhe Pedro. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Uma lição de humildade. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós
deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Texto maravilhoso, não é verdade, para nós lermos? É uma passagem que é muito pregado na Bíblia, que é falado sobre quando Jesus pega e se levanta, mesmo sabendo que tinha um traidor no seu meio, ele se levanta para lavar os pés daqueles que deveriam ser discípulos dele. Isto é, eles estavam vindo para ser discípulos de Jesus, estavam em submissão a Jesus, estavam numa condição ainda de aprendizado para que eles pudessem atingir uma maturidade espiritual, mas mesmo assim Jesus se humilhou lavando os pés dele, não porque Jesus gostava de ser humilhado, mas para mostrar para eles a importância de você não ter sentimentos de arrogância, de prepotência, de jactância dentro de você. Você achar que porque Deus te comissionou, Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, você é melhor do que aqueles que ainda não têm a autoridade e o poder e que estão começando a servir a Jesus. Jesus está nos ensinando aqui que a questão da tua autoridade, a questão daquilo que Deus tem para a tua vida, a questão de quem você é no Pai, não tem nada a ver com o que você sente. Se você é uma pessoa que se sente alguém diante de Deus, mas suas atitudes não demonstram que você também se preocupa, você usa a autoridade que Deus te deu para que as outras pessoas possam conhecer ao Pai, você não está realmente demonstrando humildade. Quando o teu modo de olhar para as pessoas for de verdadeiramente desejar a salvação delas, desejar a libertação delas, desejar que elas conheçam ao Pai, ao ponto de se humilhar, é isso mesmo, de se humilhar diante deles. Por quê? Porque muitas vezes nós guardamos dentro de nós sentimentos dentro de nós, que porque nós começamos a servir a Jesus, nos batizamos nas águas, agora nos tornamos discípulos de Jesus, nascemos de novo, e depois Deus começa a derramar o seu Espírito Santo sobre nós, nós recebemos poder, começamos a ser usados por Deus para fazer coisas, falar coisas e elas acontecerem no nome de Jesus, alcançamos cargos dentro da igreja, do ministério, ou até mesmo diante das pessoas, nós começamos a nos colocar num pedestal, a nos colocar numa situação achando que nós somos melhores do que as pessoas que ainda não conhecem a Deus. E Deus está querendo te ensinar que Ele pode te tirar. Ele pode te humilhar, te colocar para baixo e levantar essa pessoa que você acha que está começando e que não é digna. Então para de achar que você está onde está, que você chegou onde chegou, que você tem o que você tem por tua causa. Quantas pessoas nós vemos isso no mundo? Eles conquistam casas, conquistam salários, conquistam empregos, conquistam alguma situação melhor que as outras pessoas e eles acham que estão em condição melhor diante de Deus. Mas Deus está nos dizendo que independente do que você conquistou, do que você tem, do que você faz, se tudo isso que você tem, faz e conquistou, não serve para que as pessoas possam ter contato com o reino de Deus e adorar ao Senhor, você não é humilde. Se tudo o que você tem é para te fazer sentir melhor que os outros, para se colocar acima das pessoas, infelizmente o que você tem vai ser tirado de você. Jesus está querendo te ensinar a entender que tudo que você tem, casa, carro, emprego, tudo foi Deus quem te deu, até a tua vida foi Deus quem te deu. Então para de se achar alguma coisa e comece a se humilhar diante de Deus para que Deus possa então te exaltar. Comece a se colocar diante de Deus como uma pessoa que não tem esse sentimento de orgulho, mas sim de humildade, em nome de Jesus. Mas como que eu faço isso, Ronaldo? Apenas agindo? Apenas fazendo coisas de humilde? Não, você precisa sentir dentro de você verdadeiro sentimento de não ser melhor que os outros. Ah, mas eu sei tanta coisa, eu tenho tanto conhecimento, eu tenho tanto entendimento da palavra, quando eu oro o poder se manifesta, quando eu profetizo as coisas acontecem. E daí? É por causa de Jesus, é por causa da morte dele na cruz, é porque ele morreu pelos nossos pecados e não porque você é alguma coisa. Em nome de Jesus, amém? Por isso, se você começa a se sentir muito acima das outras pessoas, sabe o que você faz? Desce. Começa a se humilhar.
Começa a humilhar a tua carne mesmo, começa a humilhar teus pensamentos, começa a se humilhar diante de Deus antes que Ele te pegue para te humilhar. Outro texto para nós meditarmos aqui, lermos, meditarmos, praticarmos e compartilharmos com as pessoas também. Romanos 12:10. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Amém? Esse texto é uma demonstração muito clara de humildade. Por quê? Porque muitas vezes nós amamos as pessoas de uma maneira errada. Nós amamos as pessoas com amor carnal, com amor de ser humano. Isso é, não queremos incomodar as pessoas naquilo que elas estão fazendo de errado. Não queremos atrapalhar elas, não queremos irritar elas, não queremos ir contra as trevas que estão na vida delas, não queremos ir contra Satanás que está agindo na vida delas. Isso não é um amor de irmãos em Cristo. O amor de irmãos em Cristo é você realmente amar a pessoa, mesmo sabendo que ela está ainda nas trevas, que ela está ainda nas garras de Satanás, você realmente amar ela para ver ela sair dessa situação e se tornar uma pessoa também humilde. Deus tirar ela das trevas, Deus tirar ela das garras de Satanás e fazer com que ela entre no reino de Deus e comece a ser humilde. E aqui diz aqui, olha, se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Essa passagem é muito importante para demonstrar humildade. Muitas vezes nós achamos que tratar com respeito é você simplesmente ver a pessoa estar toda torta, toda fora, não está de acordo com a vontade de Deus, você simplesmente ficar na sua. Você respeitar a decisão dela de ir para as trevas, de ir para a morte, de ir para a destruição, de acabar com a vida dela, e você então respeitar a religião dela, a crença dela, aquilo que ela está seguindo, o que ela está fazendo. Não é isso que ele está falando aqui. Você tem que se esforçar para tratar as pessoas com respeito, fazendo com que ela enxergue que o que ela está fazendo não condiz com a palavra de Deus. Mas para isso você tem que ser humilde. O que é ser humilde? Você entender que você, por estar agora conhecendo a Jesus e servindo a Jesus, você não é melhor que ela. Mas que você precisa tirar ela dessa situação para que ela venha para a luz e conhecer a Jesus e ela seja liberta dessa situação. Não é o fato de ela estar nas trevas, ela estar servindo a uma religião que não está de acordo com a Bíblia, que você é melhor do que elas. E bater no peito, não, eu sou o cara. Você não é nada. Foi Deus que te tirou, foi o Espírito Santo quem te tirou. Seja humilde para entender que a dificuldade das pessoas é que faz ela com que elas vivam do jeito que elas estão vivendo, em nome de Jesus. É esse tipo de amor que Jesus quer, um amor em que você lute, que você guerreie, que você brigue se for necessário, que você bata de frente contra o que está errado na vida da pessoa, sem deixar de amar ela. Amor não é você não entrar em atrito, não contender com a pessoa, não tem nada a ver. Se está errado, você tem que lutar por isso, para que haja uma mudança com base na palavra de Deus. Amém? Abra também em Filipenses 2, do 3 a 11, diz ali, olha, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Olha aqui que isso é uma demonstração de humildade, né? Imagina o seguinte, você ocupa uma posição muito importante na sua igreja, no seu trabalho, ou que seja em qualquer área da tua vida, não sei, na família. Muitas vezes você é o cabeça da família, mas você se humilha com o desejo de que aquelas pessoas que não estão, muitas vezes, debaixo da tua autoridade, elas estão debaixo da tua autoridade também, mas só que elas não estão obedecendo, não estão seguindo, você se humilha com o propósito de ganhá-las, de trazê-las para o Pai, de fazer com que elas conheçam
de considerar ela superior a você, no sentido de ganhar ela para Cristo. As pessoas confundem essa situação com você se humilhar aceitando as coisas que as pessoas estão fazendo contra ela. Não é isso humildade. Humildade é você considerar as pessoas superiores a você sem interesse pessoal. Não, eu vou considerar ela superior porque ela vai me honrar, ela vai me dar glória, ela vai falar que eu sou bom, que eu sou tal, que eu faço, que eu aconteço. Jesus estava no céu, meu querido, com o Pai, à direita do Pai, Filho único, cheio de poder, de glória, de unção. Ele estava lá, eterno, ele era eterno lá nos céus. O Pai simplesmente falou: quem irá lá para salvar as pessoas que estão se perdendo na terra, que estão morrendo, que estão sendo levadas para o inferno e para a destruição? Jesus aceitou deixar o cargo dele lá nos céus e vir aqui na terra, nesse inferno que a gente está vivendo, cheio de pessoas totalmente fora do padrão de Deus e do caráter de Deus, para simplesmente fazer o quê? Para se humilhar diante de nós e nos ganhar para Deus, para que a gente receba a vida eterna. Ele não abandonou qualquer carguinho não, porque é fácil você se humilhar quando você está numa condição ruim para você ser engrandecido. Eu quero ver você se humilhar quando você está numa condição boa, como fez Jesus. Você aceitar passar por tudo que Jesus fez. Meu amado irmão, minha irmã, Jesus estava sendo aclamado pelo povo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Olha a glória que ele estava recebendo na terra. Aí o pai chega para ele e fala assim: filho, chegou a hora de você morrer na cruz por essas pessoas, por causa do pecado delas, para que elas sejam libertas, saradas, e elas possam ter uma vida melhor. Jesus simplesmente não olhou para as pessoas que estavam glorificando ele, enaltecendo a ele. Ele foi humilde o suficiente para entender que agora era o momento de ele obedecer ao pai, de ele fazer o que o pai estava pedindo para fazer, mesmo ele estando sendo glorificado pelas pessoas aqui na terra. Você faria isso? Se ocupar um cargo de posição em que as pessoas te reconhecem agora com autoridade, com poder, e aí Deus te visita e fala: olha, abandona esse cargo, porque eu vou precisar que você seja humilhado, você seja envergonhado, você seja exposto diante de todas as pessoas, você seja considerado como alguém que é pecador, você seja crucificado, você seja espancado, você sofra para que você vá para a cruz, para que essas pessoas que você pregou para elas, que você orou por elas, elas foram curadas, que você ama, que você zela para que elas sejam libertas. Eu agora quero que você vá sofrer por essas pessoas e morrer por elas, para que eu possa realmente te exaltar. Eu possa te colocar num cargo superior ao que você está. Deixa eu te falar uma coisa: se você não enxerga o que Deus tem preparado para a tua vida, se você não tem acesso à oração, ao jejum, à leitura da palavra, meditação da palavra, prática da palavra e compartilhamento da palavra com as pessoas, você não tem uma comunhão com Deus, você não vai enxergar o que Deus está fazendo na tua vida, você vai enxergar só a luta. Você vai enxergar só os problemas, você vai enxergar só as dificuldades, você vai enxergar só a humilhação, você vai enxergar somente as coisas ruins que estão acontecendo na tua vida, porque você não recebeu de Deus uma revelação do que você vai viver depois desse deserto, depois dessa luta. Muitas vezes o nosso coração é assim, ou ele é do tipo que nós estamos numa condição tão boa que a gente não aceita ser humilhado por Deus, não aceita perder tudo por causa do nome de Deus. Ou então, o que acontece conosco? Muitas vezes nós somos humilhados, preste atenção, preste muita atenção, nós somos humilhados. E aí o que acontece? Nós pegamos e enxergamos somente a humilhação, a luta. Por quê? Porque o Deus que nós adoramos, o Deus que nós buscamos não é Deus. Ele não fala conosco, ele não nos revela o que realmente está preparando para nós. É o perigo de adorarmos um Deus que não existe.
um Deus que foi inventado pela religião, um Deus criado. Quando você adora um Deus criado, o que acontece? Todos nós vamos passar por lutas e por desertos e por dificuldades. Mas quando você adora um Deus que é criado, você não consegue realmente ouvir a voz do Pai, do Criador, do Deus que criou todas as coisas. Você não consegue glorificar a Deus, o Criador. Você passa pelas lutas, passa pelas dificuldades e continua em humilhação. Mas quando você adora o Criador, você passa pela humilhação, você passa pela dificuldade, você passa pela luta e você aceita humildemente porque Deus já te revelou o que Ele vai fazer com essa luta e com essa dificuldade depois que você for fiel, sendo humilde. Você sai do deserto, você sai da luta glorificando o nome de Deus. E Deus te coloca numa posição melhor, numa posição maior. Agora, quando você adora um Deus que não existe, que é criado, você permanece nessa luta. Você permanece nessa dificuldade. Você permanece continuando vivendo aquilo que você atraiu para a sua vida ou veio para a sua vida devido a uma circunstância. Deus está te chamando para vir ser humilde, se humilhe diante dele. Para de buscar a Deus onde você faz o que você quer da tua vida. Isso é orgulho, isso é ser orgulhoso, é ser orgulhosa. Em nome de Jesus, Deus te chamou para que realmente você glorifique o nome dele. E para nós encerrarmos, abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, do 5 ao 6. E diz ali: E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Olha que coisa linda que Pedro está dizendo aqui. Muitas vezes nós temos dificuldade, não é verdade, a ser obediente aos mais velhos. Por quê? Porque nós realmente identificamos que nós, por sermos mais jovens, nós sabemos mais que os mais velhos, nós temos mais poder que os mais velhos, nós temos a liberdade de fazer o que queremos. Mas Deus está dizendo aqui que se você é assim, que não se sujeita aos mais velhos, você está perdendo de receber da parte de Deus mais conhecimento e entendimento do que realmente é viver com Deus. Preste atenção aqui, quando diz aqui, vocês jovens sejam obedientes aos mais velhos, são mais velhos no Senhor. Pessoas que realmente têm postura, têm caráter voltado para o caráter de Deus. Não pensa que só porque a pessoa é mais velha você tem que fazer o que ela quer, não é assim. Tome muito cuidado. Você não precisa brigar, bater de frente com o que ela está te pedindo, mas também não tem que obedecer quando foge aos princípios de Deus. Jesus, quando esteve para ser crucificado, os fariseus eram os líderes daquela época e tinham autoridade de Deus sobre a vida deles como líderes. Você sabe o que aconteceu? Eles queriam crucificar a Jesus. Jesus tinha poder e autoridade para destruir eles. Jesus tinha poder e autoridade para acabar com a vida daquelas pessoas que queriam matar a ele. Mas o que ele entendeu? Ele entendeu que ali, se ele fizesse aquilo, ele estava desrespeitando ao Pai. Ele estava desrespeitando a vontade revelada de Deus do que ele teria que fazer. E quantas vezes nós agimos assim? Nós não somos humildes para buscarmos a Deus, ao Criador dos céus e da terra, e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer que faça hoje? O que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Qual que é a tua vontade para a minha vida hoje? E aí saímos arrogantes, prepotentes, para fazer o que nós queremos e depois nos metemos em confusão e aí vamos para Deus querer que Ele resolva. Isso é falta de humildade, isso é orgulho. Pessoa orgulhosa, ela não tem a capacidade de se humilhar diante de Deus todos os dias, de se colocar diante das mãos poderosas de Deus para que Ele direcione a vida da pessoa.
E eu vou te falar uma coisa, se você vai até Deus, se você fala com Deus, se você ora para Deus, dando para Ele já o que Ele tem que fazer, dizendo para Ele o que Ele tem que fazer, você já vai com um script, com uma história para que Deus tenha que fazer o que você quer, você está se enquadrando no que diz a palavra aqui. Você está se enquadrando em um orgulhoso. E Deus resiste a quem é orgulhoso. Quando você entra na presença de Deus, você tem que entender que você está entrando para fazer a vontade de Deus. Você está entrando para que Deus passe o que Ele quer de você e não você diga para Deus o que você quer. Jesus, quando estava para ir para a cruz, ele sentiu um desejo de realmente não ir para a cruz. No Getsêmani ele clamou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, para que eu não beba, mas não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. O que Jesus estava dizendo? Eu estou com vontade de não ir para a cruz. O orgulho dentro de mim está querendo que eu não vá para a cruz morrer por essas pessoas, Pai. Mas em nome de Jesus, não permita que esse sentimento em mim, o próprio Jesus falando para o Pai, não permita que esse sentimento em mim governe e reine sobre mim, mas antes que a tua vontade que seja feita, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E você precisa, quando entrar na presença de Deus, ter esse mesmo sentimento. Você não está entrando na presença de Deus para que Ele faça a tua vontade, para que Ele faça o que você quer. Ser humilde é você entrar na presença de Deus, pronto para fazer o que Ele tem como propósito para a tua vida. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar. Nós vamos orar e em nome de Jesus, Deus vai colocar humildade no teu coração. Você vai começar a perceber situações na tua vida que exigem a humildade. Vamos orar? Pai, nós sabemos que o Senhor é uma pessoa de caráter. O Senhor tem um caráter realmente bem alicerçado, meu Pai. E nós muitas vezes andamos no nosso próprio caráter humano. Por isso nós te pedimos, Senhor, nós queremos ser humildes. Nós queremos ter a humildade que vem do Senhor. A humildade para entender que mesmo que a gente saiba mais, que a gente entenda mais, que a gente tenha mais poder, tenha mais autoridade da parte do Senhor, que a gente alcance patamares maiores que as pessoas que estão na terra, as pessoas que não querem se submeter a Ti, as pessoas que estão debaixo de deuses que não é o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Nós te pedimos, coloque em nosso coração e nossa mente uma humildade, Senhor, para que a gente não desista dessas pessoas, para que a gente entenda que nós não somos melhores que elas, mas que, enfim, o Senhor é quem está trabalhando em nossa vida para que a gente seja melhor que elas. E porque o Senhor trabalha na nossa vida, a glória é tua. Porque se o Senhor tirar de nós o Espírito Santo, se o Senhor tirar de nós a tua misericórdia, se o Senhor tirar de nós a tua graça, meu Pai, nós praticamos muitas coisas que não são do teu caráter. Por isso nos ensina a ser humildes, Senhor, humildes para reconhecer que tudo que nós somos hoje, tudo que nós fazemos hoje, tudo aquilo que nós temos hoje é graças à morte do teu Filho na cruz, é graças à tua misericórdia, é graças à humildade que o Senhor tem. O Senhor não precisava enviar seu Filho para morrer por nós. O Senhor podia nos destruir, meu Pai, e fazer uma nova geração, novas pessoas, mas a humildade que existe na vida do Senhor, o Senhor nos ama ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós, e Ele também, sendo humilde, se humilhou vindo na terra, aceitando, meu Pai, esse chamado, aceitando esse propósito, executando a missão na plenitude, meu Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, como intercessores pelo Brasil, nós te pedimos, meu Pai, derrama a humildade sobre a liderança das igrejas, meu Pai, para que eles possam ser usados pelas tuas mãos potentes, Deus. Ensina a eles que o que coloca eles num poder, o que coloca eles num patamar maior, o que faz com que eles se tornem pessoas com muito mais autoridade, não é ser arrogante, não é ser orgulhoso, mas é ser humilde para entender que tudo o que eles têm depende do Senhor,
que é o Senhor quem deu, que é o Senhor quem fez, é o Senhor quem realiza na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, tira todo orgulho do coração nosso, tira toda arrogância do nosso coração, toda prepotência do nosso coração, achando que porque nós conquistamos algumas coisas, nós conseguimos algumas coisas, nós alcançamos algumas coisas, meu Pai, tudo isso se deve ao fato de que porque nós somos alguma coisa. Não, meu Pai, nós queremos que o Senhor coloque a humildade dentro de nós, para que nós possamos entender que existem pessoas lá fora que precisam te conhecer, pessoas que precisam conhecer o teu santo nome, o teu caráter, precisam conhecer a tua humildade, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, dá poder para a tua igreja, para que nós possamos, como tua igreja nesta terra, abandonar todos esses deuses que concordam com tudo que a gente faz, que aceitam toda a prática imunda, todo pensamento imundo, toda postura e sentimento imundo, meu Pai. Nós não queremos esse tipo de Deus. Nós queremos um Deus que mude o nosso caráter. Nós queremos um Deus que coloque a humildade dentro de nós. Nós queremos um Deus que nos ensine, meu Pai, a cada dia mais, a desenvolver, meu Pai, o caráter que vem do Senhor. Nós queremos, meu Pai, ser diferenciados, separados do mundo, que anda em práticas que só ferem os teus princípios e o teu caráter. Mas, Senhor, nós sabemos que na nossa força a gente não consegue, no nosso poder a gente não consegue. Nós só vamos conseguir, meu Pai, desenvolver este caráter maravilhoso de humildade se for através do Teu Filho. Por isso nós te pedimos, Senhor, através do Teu Filho que morreu na cruz por nós e que foi humilde a esse ponto, que o Senhor derrame sobre o nosso coração e sobre a nossa mente essa humildade, transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter, para que nós possamos nesta terra, meu Pai, ser levantados como uma igreja santa, pura, pronta para a tua volta e para viver a eternidade contigo. Porque nós sabemos que nós não vai entrar, meu Pai, na eternidade contigo, pessoas com caráter que não sejam do Senhor. O Senhor não vai levar para viver eternamente com o Senhor, meu Pai, pessoas que não queiram ser transformadas através da morte do teu Filho na cruz. Ao contrário, essas pessoas serão levadas para o inferno para viverem com o diabo, já que não quiseram ser transformadas, mesmo o Senhor enviando o seu Filho. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ajude a alcançar as pessoas, meu Pai. Nos ajude, nos dê direção, nos dê sabedoria, nos dê o teu poder e a tua autoridade, para que a gente possa alcançar as pessoas que ainda querem te conhecer, que ainda querem ser transformadas, que não estão conformadas com o mundo do jeito que está, mas na sua vida quer ver transformação, quer que o caráter delas sejam transformadas iguais ao teu caráter. Pai, tu és o Criador dos céus e da terra, e nós sabemos que na tua mão está o poder de transformar as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos e entregamos as nossas vidas a Ti, meu Pai. Vem ser conosco, nos transforma para sermos a Tua imagem e semelhança a cada dia. Põe o Teu caráter de humildade em nós, para que nós possamos glorificar o Teu santo nome, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse.